Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar reunido aqui com vocês para mais uma noite de leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite continuamos em Marcos, vamos fazer a leitura em Marcos capítulo 12, versículos 1 ao 44. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Parábola dos vinhateiros homicidas. Começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram, e mandaram de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram uns, mataram os outros. Estava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou-o por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-o e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor, e é maravilha aos nossos olhos. E é maravilha aos nossos olhos? Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles. E deixando, foram embora. O imposto a César. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vendo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não dá preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário, para que eu veja. Eles trouxeram. E ele disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhes: O que é de César, dai a César, e o que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. A ressurreição dos mortos. Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. E o interrogaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem,
De qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. Jesus disse-lhes: Não estáis errados desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados. O primeiro mandamento. Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, pergunta-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: Muito bem, mestre, tens razões de dizer que ele é o único, é que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força e amor. O próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, Filho e Senhor de Davi. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse, pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Os escribas julgados por Jesus, e dizia no seu ensinamento: Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, e ser saudados nas praças públicas, e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas, e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas, e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. O óbolo da viúva. E, sentado frente ao tesouro ou templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Senhor Deus,
que todos nós possamos, mais uma vez, termos o discernimento correto para compreendermos as vossas palavras lidas hoje em Marcos, no capítulo 12. Que possamos assim, Senhor Deus, melhorarmos enquanto pessoas, seres humanos, nos ajudando e ajudando a todos que forem possível. Mais uma vez, convido a todos que nos escutam a refletir nesta palavra e que todos nós possamos diariamente nos converter de nossos erros e nossos pecados e ajudar ao mundo inteiro a encontrar a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.